Retornamos. Hoje, conversando com o eminente magistrado Daniel Carrio da Costa. Correto? Correto. Muito bem, Daniel. Vamos então continuar com a nossa conversa. E eu pergunto a você, o prazo indeterminado de recuperação de grandes empresas não é um problema que agrava a sua liquidez? Veja, a recuperação judicial, ela tem que começar e tem que terminar. A lei estabelece que durante um período de 180 dias, em que a empresa fica blindada contra os seus credores, deve acontecer a votação do plano de recuperação. E após a votação e aprovação desse plano, esta empresa ela fica fiscalizada pelo Poder Judiciário no cumprimento de suas obrigações durante 2 anos. Então a ideia é de que a recuperação ela dure em torno de 2 anos e meio a 3 anos no máximo. Não se deve manter a empresa em recuperação por um prazo maior, mais dilatado, porque como foi muito bem observado por você, isso vai criar um problema de liquidez para a empresa, de fluxo de caixa. Por quê? Porque a empresa em recuperação ela tem uma dificuldade seríssima de obter financiamentos. O próprio sistema bancário, o Banco Central, ao regular os financiamentos, exige da instituição financeira que pretende emprestar a uma empresa em recuperação o provisionamento de R$1 para cada real emprestado. Há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade tremenda de acesso ao crédito. Aliás, esse é um dos pontos que talvez a legislação merecesse aí alguma atenção maior, porque sem dinheiro novo é muito difícil você obter uma recuperação. Claro. Então, quanto mais tempo ela permanece em recuperação, pior será para a empresa. Por isso é que lá na primeira vara de falências a gente tem muita atenção em relação ao cumprimento dos prazos do processo de recuperação e temos lá observado com muito sucesso as recuperações para que elas terminem no prazo da lei, no prazo de 2 anos após a aprovação do plano, e isso tem se revelado uma boa prática, porque o índice de sucesso nas recuperações na primeira vara de falências, pelo que eu leio das estatísticas que são colocadas no jornal, é um índice realmente muito acima da média. Eu fiz essa pergunta porque todos comentam sobre a morosidade do Poder Judiciário. Nós explicamos aqui o porquê da morosidade, que no nosso entender não se trata de morosidade, não é? Porque afinal de contas é um trabalho que deve ser feito com maior cuidado, não é? Dos magistrados, que são sérios, conseguem fazer um trabalho com equidade e justiça. Então eu pergunto a você agora, e quando aparecem alguns incidentes no decorrer do processo, dessa viagem processual para chegar até o final? E são vários os incidentes que Então. acontecem, né? Ainda mais nessas recuperações complexas. Claro. Mas veja, quando se trata de recuperação de empresas, quando se trata desse tipo de processo, o tempo do processo ele não pode estar desconectado com o tempo da economia, com o tempo da realidade. Então, de que maneira fazer com que esses dois tempos que normalmente não andam juntos, o tempo do processo e o da realidade econômica, a realidade econômica é muito veloz, muito ágil, o processo, até pela necessidade da bilateralidade, do contraditório, da ampla defesa, ele acaba tendo um desenvolvimento mais lento, né? Como é que faz para compatibilizar esses dois momentos? Eu desenvolvi lá na primeira vara de falências e recuperações um novo sistema de gestão desse tipo de processo, que eu chamo de gestão democrática de processos. Sim. Eu tenho que decidir, num processo de falência ou num processo de recuperação, dezenas de questões simultaneamente. Mas, evidentemente, antes de eu decidir, eu tenho que dar a oportunidade de todos se manifestarem, os credores, os devedores, o Ministério Público, o administrador judicial, o contador, enfim. Só que, se eu for dar vistas sucessivas para que essas partes se manifestem no processo, eu vou decidir a questão daqui a 6 meses, quando o processo retornar para mim, considerando todos os problemas de estrutura que são conhecidos já por todos. Então, como é que eu faço? Eu elenco todas as questões que devem ser decididas, publico uma decisão convocando para uma audiência todos aqueles que são de alguma forma interessados naquelas questões que vão ser decididas, né, e aberta a todos aqueles que queiram participar, então sindicatos, empregados, todos que tenham de alguma forma algum interesse na decisão daquilo tudo.
essas audiências são gigantescas, são 100, 150 pessoas na audiência, e ali eu vou ponto por ponto, deliberando e discutindo com todas as partes que participam do processo de formação da decisão judicial, ouvindo previamente todos eles, então, portanto, com obediência ao contraditório, e consigo, assim, em um único momento, decidir ao mesmo tempo todas essas questões, ouvindo todas as pessoas e mais, dando a oportunidade dessas pessoas interferirem efetivamente no processo de decisão judicial. As decisões, muitas vezes, elas são ajustadas às necessidades e questões que são colocadas por todos os interessados, o que faz com que nós consigamos um índice de consenso muito grande. Então nós deliberamos e decidimos por unanimidade das pessoas que estão ali na audiência, o que faz com que nós ganhemos tempo, porque essa decisão não será objeto de recursos. Sim. Então claro. Isso tem, essa técnica de gestão de processo tem se mostrado extremamente eficaz e democrática, porque aproxima todos os interessados no processo do juízo, faz com que o juízo tenha uma possibilidade de fiscalização muito maior, porque na medida em que eu distribuo as tarefas naquela audiência, e eu vou cobrar, evidentemente, o cumprimento dessas tarefas na audiência seguinte, porque de uma audiência a gente já marca a seguinte, para cobrar tudo aquilo que ficou decidido. E as pessoas já saem intimadas. Todo mundo já sai intimado e melhor, todo mundo já sabe o que todo mundo tem que fazer. Claro. Portanto, por exemplo, um credor que tenha se comprometido a fazer alguma coisa não vai querer chegar na audiência seguinte e não ter feito, porque todos saberão que a culpa é dele. Então ninguém se esconde mais atrás do processo, não se esconde mais atrás, nas sombras do processo. A gente coloca luz, né, ali no processo e faz com que ele ande para frente. Quanto tempo demora essa audiência, Depende Daniel? muito de cada caso, mas normalmente são audiências que me tomam uma tarde inteira. Olha aí. Uma tarde inteira. Mas em uma tarde eu consigo resolver questões que demorariam anos para ser resolvidas, né? Tendo a possibilidade de ouvir todos aqueles que têm interesse na questão, tendo a possibilidade de ajustar a minha decisão de maneira a atender aos interesses de todos, evitar os recursos. Então é uma técnica que tem se mostrado muito efetiva. Eu fico contente na nossa conversa, porque nós temos então a facilidade de mostrar ao telespectador, não é, aquilo que você adota como magistrado, não é, o princípio da correspondência e o princípio do ritmo, que são muito importantes, esses dois princípios, na nossa vida, na nossa vida profissional. Então você absorveu esse princípio importante, como eu disse, da correspondência e o outro do ritmo, para poder então atuar na sua jurisdição, naquilo que você pretende decidir. Então é por aí que a gente, como eu disse, eu fico contente em poder passar este momento para o telespectador. Obrigado. Tá bom? Vamos então continuar. O adiamento de contrato de câmbio não deveria figurar no elenco de créditos sujeitos à recuperação? Essa é uma questão bem interessante. O nosso legislador, ao elaborar a lei de recuperação e falência, optou deliberadamente por excluir dos créditos incluídos na recuperação os chamados créditos bancários. Dentre eles, o ACC, que são adiantamentos de contrato de crédito, que são financiamentos bancários que se faz à empresa exportadora. Não só esses, mas todos os empréstimos bancários que são garantidos fiduciariamente também estão fora da recuperação. Por que o legislador fez isso? Por conta de um estudo elaborado pelo Banco Mundial que disse o seguinte: ora, se você der maiores e melhores garantias de recebimento do crédito bancário, o banco vai emprestar mais e vai cobrar menos pelo empréstimo. Isso faz com que os juros sejam menores e a atividade de fomento de crédito seja prestigiada, e o que interessa a todos. E foi com essa ideia que a lei excluiu os ACCs, excluiu os créditos bancários da recuperação. Bom,
Me parece que depois de 10 anos de vigência da lei, nós percebemos que isso não fez com que Sim. a atividade de fomento de crédito tivesse sido aumentada, nem que os juros bancários diminuíssem em razão disso. Então, eu penso, assim como alguns doutrinadores também já vêm se manifestado, que os créditos bancários poderiam sim ser incluídos na lei de recuperação numa categoria própria, né, para que os bancos viessem à recuperação, discutir também a crise da empresa, claro, dando-se garantias de votação numa categoria própria dos bancos. Da forma como está, os bancos estão fora. Né? Da forma como está, esses créditos bancários, a grande maioria, está fora. Só os créditos quirografários bancários que estão incluídos na recuperação. O que eu acho que não é correto e cria uma insegurança jurídica muito grande são algumas decisões dizendo que, não obstante a lei seja expressa ao excluir os créditos bancários da recuperação, insistem em dizer que isso não seria justo e que os créditos bancários devem estar incluídos. Aí me parece que o judiciário estaria substituindo o padrão de justiça legal por um critério próprio do magistrado, fazendo o que se chama aí de um ativismo judicial no sentido negativo. Né? O juiz deve aplicar a lei. Não legislar. Não legislar, exatamente. Ele não pode deixar de aplicar a lei porque ele discorda do padrão de justiça da lei. Ora, o critério de justiça é escolhido democraticamente pelo legislativo, são representantes populares que votam e escolhem. Então, se eles escolheram deixar fora, não é porque eu discordo disso que eu vou deixar de aplicar a lei. Mas é uma questão que pode ser muito melhor discutida e é mais um ponto que poderia ser objeto de uma modificação legislativa. Doutor Daniel, vamos explicar aqui ao telespectador, porque há sempre um interesse, uma interrogação em determinados aspectos no sentido também das palavras técnicas não é? De um processo, e o telespectador, a sociedade, enfim, não tem muito conhecimento sobre isso. Sempre se fala em síndico, em administrador. Não é? Primeiro, eu gostaria, em rápidas palavras, que você explicasse o que seria um administrador num processo como esse, e depois eu pergunto também, e continuo a pergunta, se ele pode aconselhar a mudança de um plano e mesmo a quebra. Sim. O administrador judicial é uma das figuras centrais do processo de falência e de recuperação de empresa. Ele é o antigo síndico né, da lei de falências revogada, só que com uma roupagem muito mais moderna e com funções ampliadas. Então, o administrador, no processo de falência e recuperação, ele é o auxiliar número 1 do juízo. Ele vai ser o braço do juiz na recuperação, será os olhos do juiz na recuperação e na falência. Ele é que vai operacionalizar as decisões judiciais. No caso da recuperação, ele é nomeado alguma coisa? Ele é nomeado pelo magistrado, dentre pessoas que tenham reputação ilibada, currículo e que tenham sido previamente cadastradas perante o juízo, e há necessidade de se apresentar certidões criminais, cíveis, para a gente ter a garantia de que se trata de uma pessoa idônea. Atualmente, preferencialmente, ele é uma empresa, é uma pessoa jurídica que tenha condições de prestar um serviço multidisciplinar. Então, é uma empresa que tem administrador, que tem advogado, que tem contador, que tem economista, porque o trabalho que ele vai desenvolver é um trabalho multidisciplinar. Ele vai, na recuperação, fiscalizar o funcionamento da empresa, fiscalizar o cumprimento do plano da empresa, organizar o processo de recuperação de modo que os credores possam se reunir em Assembleia Geral para deliberar sobre o plano de recuperação, e ele deve não só exercer essa função de fiscalização, como não só pode, como deve exercer uma função de mediação de conflitos. Então, você me pergunta... Então, ele pode aconselhar? Pode, evidentemente. E ele pode também até falar sobre a quebra? Sim, ele pode. Ele deve opinar, né,
tanto perante devedores como credores, como perante o juízo. Mas ele é uma figura independente, ele não pode advogar para o credor, Claro. nem advogar para o devedor. Mas ele deve orientar a atuação de todos. Ele deve ter uma conduta comprometida com o sucesso. Porque o compromisso da dele é recuperação. subjúdice. É subjúdice. O compromisso dele é com o magistrado. Exatamente. Então, Daí porque você se expressou dessa maneira. Isso. Que ele é um braço, não é, bastante forte, não é, para ajudar a jurisdição e naquele processo especificamente. Sem dúvida. O sucesso de um processo de falência, o sucesso de um processo de recuperação depende em muito da atividade bem exercida do administrador judicial. Muito bem. A Assembleia Geral de Credores é soberana e tem sido uma conquista para um canal de diálogo ou os entrechoques de interesses prevalecem? Essa é uma questão bem atual, atual. A Assembleia Geral de Credores é a reunião dos credores no processo de recuperação que vai deliberar sobre a aprovação ou rejeição do plano de recuperação. E a lei diz que a decisão da Assembleia é soberana, ou seja, quem tem que decidir se aprova ou não o plano são os credores. Entretanto, cabe ao judiciário fazer um controle de legalidade desse negócio jurídico, porque a Assembleia Geral é um negócio jurídico. Claro. Então nós temos que ver se todos os contornos legais estão observados, se não há vícios que maculem esse negócio jurídico, erro, dolo, coação, simulação, fraude, o juiz tem que observar isso. O problema é que, muitas vezes, essa linha divisória entre o mérito do plano e uma questão de legalidade, ela acaba ficando meio nublada. Então, por exemplo, será que poderiam os credores aprovar por maioria um deságio de 80% no pagamento de uma dívida? Porque a decisão da maioria se aplica a todos, né? Então, alguns dizem, não, porque isso é um deságio muito grande, isso seria absolutamente injusto. Outros dizem, ora, essa é a questão do mérito, o credor ele pode até perdoar a dívida, por que ele não poderia dar um desconto de 80%? Então, essa é uma questão ainda bastante debatida, mas a jurisprudência, através do STJ, tem se posicionado no sentido de que o que for mérito do plano deve ser respeitado. A decisão da maioria se aplica a todos. Sim. Agora, o que atingir aspectos de ilegalidade, isso pode ser corrigido pelo magistrado. Eu vou dar um exemplo. É muito comum que os planos sejam aprovados com uma cláusula dizendo que a novação representada por aquele plano também vai se estender aos coobrigados, aos avalistas, que normalmente são os donos da empresa. Sim, claro. Né? Eles querem colocar isso no plano, eles querem se livrar da dívida, não só a empresa, mas eles também. Né? Mas essa cláusula e os credores aprovam. Só que existe um artigo de lei na lei de recuperação dizendo que a novação não se aplica aos avalistas. Então veja, eu não posso homologar um plano que contém uma cláusula que viola texto expresso de lei. Então esse é o controle de legalidade. E existe também a possibilidade de você fazer um controle de outros aspectos de legalidade que são mais tênues, não são tão evidentes como violar texto expresso. Por exemplo, violar princípios, violar um sistema, violar o espírito da legislação, isso também é possível fazer. Por exemplo, nós temos a figura do abuso de direito, né? Que tem toda a cara de direito, de exercício do direito, mas o exercício abusivo do direito é ilegal. Então, se um credor ele pretende vetar o plano por interesses particulares deles e se aproveitando de uma posição de predominância em relação aos demais, eu tenho todo o direito, como magistrado, de excluir este voto negativo por abuso do exercício do direito de voto e aprovar o plano, como tenho feito. E o contrário também é verdade, né? Votos que sejam para aprovação, mas que sejam também representativos de abuso do exercício de direito. Então, mas essas questões são sempre bastante polêmicas, bastante discutidas. Então podemos definir essa lei também como uma maneira, não é, de se chegar a um denominador comum de uma forma mais coerente, mais equitativa, em busca de praticar a justiça. Sem dúvida. Essa lei ela tem por objetivo principal
criar condições Sim. para que exista uma livre negociação e justa negociação entre credores e devedores, a fim de que eles encontrem a melhor solução para a crise da empresa. Muito mais liberal que a antiga falência concordata. Sem dúvida. A concordata antiga era como o McDonald's, era número 1, número 2, né? Exatamente. Só trabalhava com prazo e muito com bem. desconto. Eu tenho aqui inúmeras perguntas a fazer a você, Daniel, porque eu tenho certeza absoluta que o telespectador está curioso sobre essa matéria, e nós procuramos aqui colocar dentro do programa inovações no sentido de levar matérias que não são populares ao povo. O povo não ouve falar disto diuturnamente. Então, nós procuramos fazer isso. Então, temos inúmeras perguntas, mas, lamentavelmente, eu já estou chegando no fim do programa. E como chego no fim do programa, eu quero dizer a você o seguinte, que eu estou honrado inteiro aqui. Você é um homem culto, um homem de princípios e, felizmente, você é um membro do Poder Judiciário. Eu digo felizmente por quê? Porque nós temos homens dessa qualidade no Poder Judiciário. Bom, mas você só fala bem do Poder Judiciário. Eu falo bem do que é verdade. Daquilo que, afinal de contas, eu sei, eu conheço o Judiciário por dentro. Sei quem é quem. Então, eu tenho essa oportunidade de levar à sociedade brasileira esta declaração. Não é? Essa declaração que é importante. E você veio aqui hoje para fazer com que a gente pudesse dizer esta coisa maravilhosa. Eu tenho orgulho de pertencer ao Judiciário. Então, eu peço a você, então, licença e peço também para que você ofereça suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito e virei tantas vezes quantos forem os convites, é uma intimação, na verdade, né? Não é um convite, claro, venho todas as vezes que for convidado, é uma honra para mim. Eu tenho também uma grande honra, um grande orgulho de fazer parte do Poder Judiciário paulista. Eu digo para todos, eu sou em primeiro lugar juiz, e depois as outras coisas, mas em primeiro lugar juiz. Então eu tento pautar a minha conduta em todos os aspectos da minha vida, por essa régua, né? Dar a cada um o que é seu, tentar agir de maneira, exatamente, de maneira reta, de maneira correta, dando a minha conduta, oferecendo a minha conduta como um exemplo para os meus filhos, claro, né? E como um espelho daquilo que eu aprendi dos meus pais no seio da minha família. Então, eu acho que se todos agissem assim, né, fazendo dentro da sua esfera o melhor que puder, né, certamente nós teríamos e vamos ter, espero eu, um mundo muito melhor. Então, muito obrigado. Cumprimento também pela iniciativa do programa. É importante que nós tenhamos programas como esse, que esclarecem à população em geral aspectos tão importantes da nossa vida, do dia a dia do direito, sim, e do Poder Judiciário, né, do Ministério Público, enfim, das instituições democráticas que buscam e zelam pela proteção e aplicação da lei. Muito obrigado pelo convite. Bem, antes de encerrar o programa de hoje, aproveito a oportunidade para lembrar as sábias palavras da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, que assim se expressou: deixe-me dizer em que acredito no direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre, e dessas liberdades dependem todas as outras. Por fim, quero agradecer mais uma vez a participação do excelente magistrado paulista, meu colega, Dr. Daniel Carmo Costa, pela brilhante aula proferida.
Ne m'en veux